O que há de controverso no julgamento de Bolsonaro no Supremo, segundo especialistas? Criminalistas afirmam que provas contra Bolsonaro sustentam a acusação de tentativa de golpe, mas apontam falhas na condução de Alexandre de Moraes. E o curioso é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver também, né? Às vezes não tá mais. Só pra não falar besteira. Tá, pronto. Não fala besteira não. Você vê quando a imprensa quer, a imprensa faz. Ó, política. A coluna de política do Estadão. Vou até clicar aqui, ó. Política, ó. Abre a mesma página. É a matéria da capa. É a matéria da capa. Quando a imprensa brasileira quer, ela informa. Quando o consórcio quer, o consórcio informa. É a matéria de capa. Ainda coloca os tópicos aqui, ó. Tudo bonitinho, maravilhoso. Aí veja. O consórcio foi atrás de 5 especialistas. Maria Balchamp Salome, vice-presidente da Comissão de Estudos de Direito Penal do Instituto dos Advogados de São Paulo. Marcelo Crespo, que está sempre nas matérias do Estadão. Professor e coordenador do curso de Direito da SPM. Renato Vieira, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCC-CRIM. Wellington Arruda, mestre em Direito pelo IDP. IDP do grande ministro, fundador. O grande ministro de Mendes é o fundador. E Priscila Pâmela. Bom, Priscila Pâmela não tem nenhum título, né? E Priscila Pâmela. Então, coitada dela, não tem título nenhum. Não sei nem quem é a Priscila Pâmela. Em conjunto, as entrevistas indicam ao menos 7 pontos controversos na ação penal. Veja quais são. Pontos esses que, assim, acho que vocês deixam tão cansados de ouvir. Porque isso daqui vem sendo martelado pela direita desde, no mínimo, desde 2020. No mínimo, desde 2020. Esse primeiro aqui nem tanto porque envolve o julgamento nesse momento atual. Mas tem outros pontos aí que envolvem abusos do judiciário que acho que desde 2020. Competência do Supremo para julgar Bolsonaro. Um dos pontos mais discutidos é se caberia ou não ao Supremo julgar Bolsonaro. Advogados citam que quando a ação penal contra Bolsonaro foi aberta, prevaleceu o entendimento que antigos ocupantes do Palácio do Planalto deveriam responder na primeira instância, como cidadãos comuns. Aspas. Em abril, no julgamento do habeas corpus 232627, o Supremo mudou seu entendimento e decidiu que crimes cometidos por autoridades no exercício do mandato podem continuar sendo julgados pela Corte mesmo depois que elas deixam o cargo. Essa alteração, porém, aconteceu depois que a ação penal contra Bolsonaro já havia sido oferecida. O pessoal muda a regra e, inclusive, aplica nova regra para o que já tinha começado. Ela defende que o Supremo não seria o foro adequado para o caso, embora o tema esteja pacificado. A criminalista cita o exemplo de Lula, que foi julgado pelo Moro na vara de Curitiba. O criminalista Wellington Arruda concorda. Para ele, o Supremo atraiu a ação sob 2 justificativas frágeis. A suposta conexão de Bolsonaro com outros réus parlamentares que possuem foro e o fato de os crimes investigados terem como alvo o próprio Supremo. Essa interpretação pode alongar demais a ideia de conexão e esvaziar a garantia do juiz natural, que é o princípio de que cada caso será julgado por um magistrado cuja competência está prévia e impessoalmente definida em lei antes do fato e do réu. É uma trava de imparcialidade que afasta tribunais de exceção, escolhas de juiz para o caso e conexões artificiais usadas para concentrar processos sem limite probatório concreto. Eu gostei essa parte aqui, né? É uma trava de imparcialidade que afasta tribunais de exceção. Tribunais... Não fale que estamos diante de um tribunal de exceção. Muito antidemocrático, né? Esse advogado. Acúmulo de funções e imparcialidade. Aí aqui, desde 2020. Outro ponto contestado é a concentração de etapas nas mãos do mesmo relator. O Supremo concentrou etapas que no desenho original seriam separadas. O mesmo relator, que em 8 de fevereiro de 2024, determinou apito da polícia, com parecer da PGR, buscas e apreensões, quebras de sigilo, apreensão no passaporte de Bolsonaro, além de decretar prisão preventiva de assessores próximos, depois manteve essas cautelares, levantou o sigilo do inquérito e remeteu o relatório da PF à PGR. Agora é a própria corte que julgará o mérito,
Quando quem autoriza as medidas investigativas e as cautelares também julga, surge uma dúvida legítima sobre imparcialidade e separação de funções. Esse é o ponto. Critica aí o Wellington Arruda. Marcelo Crespo lembra que o problema começou em 2019. 2019, sim! Quando Dias Toffoli escolheu a dedo Moraes como relator do inquérito das fake news. Esse ponto aqui vocês já estão, assim, dando aula, né? Isso aqui, acho que qualquer pessoa da direita sabe explicar. No processo penal, a regra é que a escolha do relator seja feita por sorteio. Só a exceção, quando já existe um caso semelhante e o mesmo ministro assume também o novo processo para evitar decisões distintas. Eu sou burro. Se tiver algum advogado aí assistindo, se puder deixar nos comentários se esse tipo de coisa, num mundo diferente, num universo paralelo, se isso daqui poderia decretar, né, nulidade do caso. É um julgamento nulo, que não vale. Puder me explicar, eu agradeço, que eu sou meio burro. Desde então, Moraes acumulou a relatoria de investigações sensíveis, ferindo o princípio do juiz natural. Em determinado momento, houve uma confusão de papéis. Ele era magistrado, atuava como órgão investigador, também figurava como vítima. No processo penal, quem julga não deve investigar, e quem investiga não deve julgar. E se é vítima, não pode participar da investigação. Sabe de nada. Tem que tomar as aulas com o ministro. O coordenador do SPM, porém, pondera que a tipicidade dos fatos torna natural que as decisões despertem questionamentos. É importante lembrar que praticamente todas as decisões dele foram referendadas pelos demais ministros. Não são decisões individuais, são do Supremo. Isso é mesmo. Então, tá tudo certo. Aí mais um ponto. Julgamento pela primeira turma e enquadramento penal. Outro debate é se Bolsonaro deveria ser julgado pela primeira turma, né, e não pelo plenário. As turmas costumam analisar recursos vindo de instâncias inferiores e casos menores. Votações de menor relevância, em regra, votações de maior relevância, em regra, são analisadas pelo plenário. São os 11 ministros. Aspas. Esse caso merece ser analisado pelo plenário, porque envolve crime supostamente cometido por um presidente da República, que, pelo regimento, deve ser julgado pelo colegiado. E porque trata de tipos penais novos, criados em 2021. Golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, diz Renato Vieira. Estamos falando de crimes centrais para a sobrevivência da democracia. Faz sentido julgá-los com apenas 5 ministros? E Crespo diverge. Você tem recentemente a dispensa do Supremo dizendo que esse caso poderia ser julgado pela turma, não pelo plenário. E, idealmente, o presidente da República deveria ser o plenário. Mas, se a própria jurisprudência admite, né? Então, não tem nenhum absurdo nessa decisão. Né? Se tá na lei, tá aí boa. Não é absurdo. Cerceamento de defesa. E comentou até sobre isso ontem, né? Vieira também é crítico sobre a forma como a acusação dividiu os réus em núcleos distintos. Segundo ele, a separação restringiu a atuação das defesas. O acusador trabalhou com o mesmo contexto e deu ritmos diferentes a determinados grupos. O que aconteceu? Um réu terceiro escalão, que cumpria ordens de quem estava no primeiro ou no segundo, ficou em núcleo separado. O normal seria que o mandante pudesse participar da audiência do subordinado para questionar provas que dizem respeito à relação entre eles. Mas Moraes não permitiu que os integrantes do núcleo 1 participassem das audiências dos núcleos 2 e 3. Isso gerou um cerceamento de defesa. Não, que nada. Tem que perguntar porcaria nenhuma, rapaz. Bolsonaro não devia nem estar sendo julgado. Bolsonaro devia ser, assim, execução sumária. Bolsonaro é um monstro. Monstro. Monstro não precisa ter direito. Essa matéria não podia ter sido publicada em 2020. Lembra que a gente comentou no vídeo ontem? Aquele levantamento do Daniel Miorim, mostrando como a imprensa relata as coisas? Faltam coisas. São 6 anos. Desde 2019. São 6 anos. Que a imprensa fecha os olhos. E a imprensa sabe do que está acontecendo. E fica mesmo para ver, não, tem que corrigir rota. São 6 anos que a rota não está sendo corrigida. Até quando vai continuar nessa?
Vieira também critica a falta de prazo das defesas para análise de documentos. Houve um evento em que o documento foi juntado um dia antes da audiência. Falamos sobre prazos e disponibilização de documentos exatamente sobre isso ontem. Só matéria do consórcio. Nós só utilizamos matéria do consórcio ou documentos oficiais. Ontem a gente comentou a postagem do Enio Vitebo, que é jurista. Ele pegou o quê para falar sobre isso? O documento, né, a fonte primária, que é o quê? A defesa de Bolsonaro. As alegações finais. Ele vai destacando. Que não é só assim, então se a defesa de Bolsonaro falou, vale. Não, a defesa de Bolsonaro elencou várias imagens, como por exemplo os e-mails da própria PF mostrando, dia tal, estamos entregando aí para vocês, viu? Não foi mal aí. É meio atrasado, mas faz parte do tempo. Delação premiada do Cid. O ponto mais grave na condução de Moraes, na opinião de Vieira, ocorreu na delação do Cid. Para ele, o ministro desrespeitou a lei. Como ousa falar isso? Ao conduzir pessoalmente todas as perguntas na audiência de 19 de novembro de 2024. Dias antes daquela audiência, o ministro havia recebido um ofício com as possíveis omissões de Cid e fez todas as perguntas de mérito, aquelas que na avaliação dele chegariam à verdade. Aquele momento significou para mim o rompimento por parte de Alexandre de Moraes da observância da lei de delação premiada, que prevê que o juiz deve apenas verificar a voluntariedade e as condições do acordo e não, em hipótese alguma, entrar no mérito das informações prestadas. Para Vieira, esse fato é relevante porque foi nessa audiência que vieram à tona as informações sobre o punhal verde e amarelo, o plano para acabar com Lula. Com isso, diz o criminalista, houve o vício na colheita das declarações do delator. Aí outro ponto. Apreensão dos celulares de advogados. Priscila Pamela Santos, criminalista, destaca que as críticas a Moraes não se limitam ao processo de Bolsonaro, mas refletem reivindicações antigas da advocacia em várias instâncias. O que se vê hoje são muitos garantistas de ocasião. Uma decisão em particular eu considero mas aquele papo de sempre, né? Não, a atuação da corte em defesa da democracia foi essencial, né? Foi importante, né? Salvou o Brasil, mas uma decisão aí foi controversa. Apreensão dos celulares de advogados. Acho problemática a decisão porque pode resvalar no exercício do direito de defesa, que é um pilar da democracia. Ainda tem a prisão domiciliar de Bolsonaro. O ponto questionado foi a decretação da prisão. Moraes ficou a meio afirmando que Bolsonaro descumpriu cautelares ao aparecer nas redes sociais dos filhos. A Maria Salome contesta a decisão e diz que Moraes não conseguiu provar que Bolsonaro tinha ciência ou determinou a publicação desses vídeos. Ela não sabe de nada. Como sugere em sua decisão ao tratar o material divulgado como pré-fabricado. Na avaliação dela, além de não comprovar a violação, Moraes impôs a prisão domiciliar sem apresentar justificativa. Não podia até aparecer essa matéria alguns anos antes? Aí agora, né? Não tem mais nada para fazer. O julgamento começa agora dia 2.